Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através da NET, canal 6, e da Oi, canal 13, e também via internet, tvcbh.com.br. O professor José Luiz Quadro de Magalhães, que é brilhante, professor tanto da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também da PUC Minas, doutor em Direito Constitucional, né? Ele gravou vários pequenos vídeos para nos ajudar a entender o que é, o que faz, o que acontece para o povo quando o povo entra numa sociedade fascista, nazista. Vou agora socializar com você alguns desses vídeos, das reflexões feitas pelo professor José Luiz Quadro de Magalhães. Preste atenção. Para a gente entender esse processo de construção e de ascensão ao poder do nazismo e do fascismo, é muito importante a gente recorrer a alguns autores como Slavoj Žižek. Žižek é um filósofo, um psicanalista, que tem escrito e publicado e com a sua obra traduzida para o mundo inteiro. E no Brasil ele tem sido publicado por várias editoras, mas principalmente pela editora Boitempo. E aqui vai uma indicação, uma leitura obrigatória para começar a ler o Žižek, que é um cara provocativo. Acho que o papel do professor, o meu papel como professor do Žižek, de outros professores, escritores, é provocar, sacudir essas cabeças velhas e empoeiradas, né? Ou seja, é preciso que a gente duvide das coisas. É necessário que a gente ponha à prova permanentemente as nossas certezas. Melhor ainda, que nós não tenhamos certezas. A certeza é inimiga da liberdade. A certeza é inimiga da democracia, né? E é necessário a gente pensar e pensar criticamente. Para a gente começar a pensar sobre ideologia, e a gente pode encontrar, e aqui tem um outro livro do Žižek fantástico, que é um mapa da ideologia, que eu até não tinha separado, não separei esse aqui, mas que eu lembrei agora, que é muito bom. Um mapa da ideologia, onde o Žižek faz uma análise do que é ideologia, e aí vai trazer artigos de dezenas de exagero, mas há cerca de 10, 12 autores, eu vou localizar esse livro aqui, que vão abordar de forma crítica e diferenciada a palavra ideologia. E a gente pode simplificar e entender ideologia com dois grandes sentidos. Ideologia no sentido positivo e ideologia no sentido negativo. Não é no sentido do bem e do mal, não é isso não. Mas ideologia no sentido positivo, que seria um conjunto de ideias por meio das quais a gente entende e a gente enxerga e compreende e acessa o mundo. Esse conjunto de ideias, mais ou menos coerentes, nós todos estamos mergulhadas nelas. Nós todos somos seres ideológicos. Não existe neutralidade. Nós todos vemos o mundo a partir de nós mesmos, inevitavelmente, a partir de nossas experiências, a partir do que a gente viu, vivenciou, experimentou, a partir de nossos sonhos, desejos, frustrações, medos, né? E entre nós e o que está fora de nós, que a gente pode chamar de realidade, outro conceito complicado, mas que a psicanálise trabalha muito bem isso, existe nós mesmos. Ou seja, entre nós e o que está fora de nós, existe inevitavelmente nós mesmos. Vamos imaginar aqui, vou colocar aqui um sujeito que está observando a realidade. Então vamos colocar aqui nós observando a realidade. Entre nós e a realidade existe sempre nós mesmos. Ou seja, a gente vê o mundo a partir do que nós vivenciamos,
estudamos a partir das nossas pré-compreensões, dos nossos medos, desejos, etc. Portanto, nós todos somos seres ideológicos. E a única forma da gente acessar essa realidade é por meio de nós mesmos. Portanto, ideologia no sentido positivo seria esse conjunto de ideias mais ou menos coerentes que a gente forma para compreender, acessar o mundo, a realidade que está fora de nós. E essa realidade, o que seria essa realidade? É esse algo que nos atinge mesmo que nós não queiramos. Mesmo que a gente não queira, a realidade nos afeta, nos toca, nos atinge e não tem como fugir dela. A ideologia no sentido negativo seria no sentido de distorção. Ou seja, é quando entre nós e a observação da realidade, veja bem que, obviamente, que aqui é só uma visão introdutória, né, do tema, entre nós e a observação da realidade se interpõe um poder. Né? É como então, portanto, um muro, um ecrã, uma tela, né, que se coloca entre nós e a observação da realidade, e propositalmente esse poder, que pode ser o poder do Estado, o poder econômico, o poder da igreja, né, esses poderes se interpõem e propositalmente encobrem a realidade, distorcem a realidade. Né? Então é como um véu, um manto, uma tela, um ecrã, ou que encobre, esconde, oculta a realidade, ou então propositalmente distorce a realidade. Eu acho que esse desenho aqui explica muita coisa. Quando a gente vê, por exemplo, milhões de pessoas na história da humanidade, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas em momentos diferentes, agindo contra elas mesmas, agindo contra seus próprios interesses. É quando a gente vê, por exemplo, um soldado policial fardado, de origem humilde, simples, pobre, com o pai e a mãe, irmãos, vivendo com dificuldade, e o cara fardado defendendo, né, os interesses dos ricos, dos poderosos, como a gente viu em Pinheirinhos. Né? Essas pessoas são responsáveis pelos seus atos. Não existiria totalitarismo, não existiria ditaduras, não teria existido Hitler, Mussolini, se não existissem soldados, se não existissem o tratorista que jogou abaixo a casa da pessoa lá que habitava em Pinheirinhos. Todos são responsáveis pelos seus atos. E não adianta vir dizer, eu não queria fazer, eu estava cumprindo ordens, sinto muito. Não. É responsável, porque não existiriam totalitarismos, ditaduras, autoritarismos e injustiças se não existissem esses soldados que cumprem essas ordens ilegais, inconstitucionais, imorais, antiéticas, absurdas. E aí ajuda um pouco a gente entender o nazismo. Ou seja, o nazismo, o fascismo, é uma ideologia muito sofisticada e que vai criar justamente essa ideologia que distorce a realidade e vai levar as pessoas a agirem contra elas mesmas, a agirem contra as pessoas que elas amam, a agirem, a achar que elas estão caminhando numa direção quando elas estão caminhando na direção oposta, a fazer com que essas pessoas estejam agindo de uma forma que elas acreditam que está sendo positiva, quando elas não estão enxergando a realidade, porque essa realidade está encoberta por esta distorção que o poder coloca entre a pessoa e a observação da realidade. Mais uma vez avisando, esse problema é mais complexo. Nós estamos começando a analisar esse problema. Olha, e aí então, para a gente começar a trabalhar isso, essa ideologia que leva milhões de pessoas, né, uma expressão, utilizar os cães de guarda do sistema, né, geralmente são
pessoas simples, pessoas pobres, que defendem interesses que são contra os seus. Teve um filme lançado recentemente muito interessante que eu recomendo, que chama In Time, que era um mundo futurista onde as pessoas trabalham e ganham vida, né? E a vida aparece no braço aqui. Em vez de ganhar salário, ganha vida. E muitas vezes a pessoa ganha a vida, um dia de trabalho, ela ganha mais um outro dia para trabalhar de tempo de vida. Enquanto outras pessoas têm 100 anos, 1000 anos de vida. É muito bem a lógica do sistema absurdo, incoerente e irracional que a gente vive, enquanto você tem pessoas bilionárias ganhando uma fortuna e muita gente aí na miséria e na exclusão radical. Vale a pena, assista esse filme In Time, né, que é um filme o ator principal é o Justin Timberlake, que é um cantor, dançarino, e que faz uma belíssima interpretação nesse filme. E para trabalhar a questão da ideologia, né, aliás, mas eu estava falando desse filme por outro motivo. Nesse filme tem um personagem muito interessante que é um policial. Esse policial, ele está perseguindo o Justin Timberlake e os caras que começam a questionar o sistema, esse sistema injusto. E aí, num certo momento do filme, não vou contar o filme, porque vocês vão ver o filme, ou vocês já não viram, que é um filme que foi lançado recentemente nos cinemas, né? Num certo momento, os outros policiais que trabalham com ele começam a falar, olha, pô, mas por que a gente está defendendo esse sistema? Esse sistema é contra a gente, nós estamos defendendo os caras aí que estão vivendo, né, ganhando uma fortuna, vivendo enquanto nós e todo o resto está aqui na miséria, por que nós vamos defender isso aqui? E aí o cara, ele tem uma fala muito interessante, fala, olha, ele vai continuar lutando a favor de um sistema que é contra ele, porque ele passou 40 anos da vida dele fazendo isso. É isso aí, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar aqui assistindo a uns pequenos vídeos do professor José Luiz Quadro de Magalhães, que é professor da UFMG, também da PUC Minas, doutor em Direito Constitucional, ele refletindo sobre fascismo e nazismo, que é importantíssimo entendermos o que faz, o que acontece para o povo quando uma sociedade envereda para propostas políticas fascistas. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Quero convidar você para assistir comigo aqui mais um pouco da reflexão que o nosso querido professor José Luiz Quadro de Magalhães, doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Direito Constitucional e também professor da PUC Minas. Reflexão que o professor José Luiz Quadros de Magalhães faz sobre fascismo e sobre nazismo. É importantíssimo que o povo entenda o que é fascismo, o que é política nazista, o que é a sociedade caminhar para propostas de repressão, de endurecimento, de autoritarismo e de ditadura. Preste atenção. Voltando aqui, como é que Hitler, Mussolini vão chegar ao poder? Olha, se a gente pegar e aí, a formação, né, na época, como que Hitler vai buscar apoio, porque aí é uma coisa interessante também. O totalitarismo fascista e nazista, ele é um movimento de massa.
Então, onde Mussolini ia, tinha milhares de pessoas nas praças. Hitler também. Uma coisa é ditadura. Uma ditadura, né, ela proíbe que as pessoas se reúnam em espaços públicos, né? Já o totalitarismo, ele é mais sofisticado. Ele é um movimento de massa, ele mobiliza as pessoas e tem toda uma estratégia de mobilização das pessoas. Olha, se a gente pegar a sociedade da época, vamos dividir aqui em 4 esferas. Nessa primeira esfera, vamos colocar aqui o Lumpen, proletariado. Ou seja, aquelas pessoas que perderam toda a esperança, que perderam tudo, que estão na miséria. E aí Hitler vai chegar para essas pessoas, Hitler não, os nazistas, né, e vão encher a bola dessas pessoas. Preste atenção nisso. Essa estratégia é muito usada por outras formas de poder ainda hoje. Vai chegar o sujeito que está na sarjeta, que perdeu tudo, falar, olha, vai pegar esse cara, vai dar um banho nele, botar um uniforme, uma suástica no braço e vai encher a bola dele. Você é o mais bonito, o mais inteligente, você é o alemão, ariano, a raça superior, foi escolhida por Deus para libertar a humanidade, essa bobajada toda. Né? E essa pessoa vai sentir tudo no meio daquele grupo. E fora do grupo ela é nada. Olha que interessante, é 8 ou 8 mil. Ou ela é nada, a sarjeta, ou ela é tudo. Ela é escolhida por Deus para libertar a humanidade, etc, etc. Interessante isso. Então ela vai chegar para esse Lumpen, aqueles desempregados, uma parcela importante da sociedade alemã daquela época, e vai criar, ou envolver essas pessoas, cooptar essas pessoas. Essas pessoas, então, vão fazer tudo para permanecer naquele grupo. Por quê? Porque dentro do grupo, elas são tudo, elas são poderosas. Fora do grupo, elas são nada. E a gente pode perceber muito isso ainda nos movimentos neonazistas e neofascistas. Geralmente são os grandes covardes. Ou seja, quando eles estão sozinhos, eles são nada, zero. Mas quando eles estão no grupo, aí eles são poderosos, aí agridem, batem, torturam, matam e etc. Então essas pessoas que saem do nada vão fazer tudo para permanecer naquele grupo. O segundo grupo, né, onde os nazistas vão buscar apoio, e aí o filme da Leni Riefenstahl mostra isso, né, esse segundo grupo são os adolescentes. Olha, ali é um espaço fácil de cooptar. Por quê? Porque as crianças, adolescentes, é emoção pura. Ali é hormônio puro, emoção pura. Então, o que os nazistas vão fazer? Né? Vão transformar o espaço da política no espaço da emoção e não da razão. E aí, era parênteses, a gente podia dizer que na Grécia Antiga o espaço da política era o espaço da racionalidade. Né? Nós temos uma razão comum de fazer com que a cidade seja um espaço bom para nós todos morarmos e vivermos em paz e bem. O que os nazistas e fascistas fazem é transformar esse espaço da política de um espaço de uma racionalidade, se é que ele foi mesmo, em um espaço determinadamente, um espaço da emoção. Não é mais o cérebro, é o fígado. Né? Então, é música alta, discurso alto, bandeiras, marchas, tochas, todo o ambiente que envolve emocionalmente as pessoas. Essa técnica é usada até hoje, né, nos showmícios, etc. Então, esse envolvimento emocional. Né, isso é muito ruim para a democracia. No totalitarismo é a negação da democracia, mas é um movimento de massa, porque envolve essas pessoas emocionalmente. E hoje a democracia continua utilizando essas técnicas, envolvendo as pessoas emocionalmente, cooptando essas pessoas para uma determinada causa, onde a partir do momento não existe mais razão, não existe mais racionalidade, não existe debate democrático livre e aberto,
mas são pessoas que tomam partidos e aí vão defender aquele seu partido sem nenhuma racionalidade, com todo o envolvimento emocional. Preste atenção, não é difícil da gente perceber isso, é só perceber as campanhas eleitorais, em qualquer nível, para prefeito, governador, presidente, para deputado, é isso. É uma coisa emocional. A racionalidade, ela desaparece para a emoção. Eu escolhi o partido tal, a política virou mais ou menos, e ainda hoje, principalmente hoje, virou mais ou menos como se fosse time de futebol. Né? Eu torço para o time de futebol, mas não é uma opção racional, é uma opção emocional. Só que a escolha de um partido político, de um projeto político, de um programa político, de um candidato, deveria ser uma escolha racional, né? Daquele candidato, programa, partido que melhor vai gerir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? E que vai fazer com que nós possamos viver bem, que todo mundo possa viver bem. Mas não, virou um jogo emocional como se fosse time de futebol. Né? E aí a racionalidade perde. O que os nazistas vão fazer é isso, é transformar o espaço da política no espaço da emoção. E aí envolver primeiro o lumpen, esses desesperados, desempregados, depois envolver os crianças e adolescentes. Depois, então, na terceira parte aqui, vem o operariado, e depois aqui a pequena burguesia, uma vez que a grande burguesia, que é uma parcela pequenininha, é quem está financiando o nazismo. Olha, entre o operariado e a burguesia há resistências, mas a resistência ela vai ser abafada com extrema violência. E aí então tem uma outra estratégia interessante, né, para a gente comentar aqui. Olha, como é que os nazistas vão cooptar o operariado? Veja bem, isso é muito interessante. E por que os nazistas conseguem o apoio da grande burguesia, dos grandes empresários, industriais, banqueiros, não só alemães, né, mas ingleses, norte-americanos, como a gente já comentou também. Naquele momento havia um conflito, que é um conflito de classes, entre trabalhadores e capitalistas. Ou seja, a proposta socialista é uma proposta horizontal. A ideia qual é? De que todos os trabalhadores do mundo inteiro devem se unir para acabar com o capital. Por quê? Porque os capitalistas não trabalham, eles são proprietários dos meios de produção e oprimem e exploram aqueles que trabalham. E o ganho deles, que não trabalham, mas que são os donos das fábricas, das máquinas e etc., do dinheiro, né, o ganho deles está na exploração do trabalho. Então, todos os trabalhadores do mundo inteiro, independentemente de nacionalidade, etnia, cor, etc., devem se unir contra os capitalistas. Portanto, o socialismo ele é essencialmente internacionalista. Né? É um movimento horizontal. Bom, como é que fica o nazismo? O nazismo é um movimento vertical, ele é ultranacionalista. O nacionalismo mata o socialismo. O nacionalismo mata o movimento operário, o movimento comunista. Muito importante lembrar isso. Né? Então, voltando ali àquele desenho, né, do conflito de classes, da classe operária, né, aqui, e os capitalistas, uma luta internacionalista. A teoria fascista ou nazista, ela é vertical e não horizontal. Ela quebra a coluna vertebral do socialismo e do comunismo. Né? Ou seja, ela vai dizer o quê? O que Hitler vai falar? Vocês, operários alemães, o Hans, o Fritz, que estão aqui na base, né, vocês são tão alemães quanto o senhor Siemens, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, quanto os grandes empresários alemães. Né? Todos fazem parte da nação alemã. Por acaso, um está na sola, né, e o outro está na cabeça, mas isso é um detalhe, mas todos fazem parte desse corpo. Portanto,
você, operário alemão, Hans, não tem que brigar com o empresário alemão. Por quê? Porque fazem parte da nação alemã. Vocês têm, né, a mesma raça ariana, a mesma cor da pele, vocês são alemães, vocês não têm que brigar entre si. O inimigo é o estrangeiro. Olha que interessante. Isso aí limpa a barra, naquela época, do empresariado alemão, que tinha um movimento operário, socialista e comunista no seu pé, e falou, olha, lutando para construir uma sociedade livre, igualitária, socialista. Né? Isso aí vai cooptar parte do operariado, né, com esse discurso. É muito interessante, né, esse movimento. Né, onde, então, o que acontece aí é que aquela luta de classes dos trabalhadores do mundo inteiro contra os capitalistas do mundo inteiro, para acabar com aquela classe que não trabalha, de proprietários, e criando uma sociedade onde todos trabalham, né, ela é invertida, ela é distorcida para criar uma luta entre nações, onde existe então uma nação proletária, que é a nação alemã, né, contra as nações opressoras, que são as outras nações que estão tomando o espaço da nação alemã. E aí então você percebe muito isso no discurso de Hitler. Embora Hitler tenha recebido financiamento e apoio, né, vamos lembrar que Churchill elogiou Hitler na década de 30, né, falando que o mundo precisava de estadistas como Hitler. Né, os conservadores britânicos e do mundo inteiro apoiavam e simpatizavam com Hitler, né, mas o discurso que era passado lá qual era? Olha, a nação alemã é uma nação proletária oprimida pelas nações capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Então você tinha aquele discurso de luta de classe transformado para um discurso de luta entre nações, onde você tem nações opressoras e a nação operária, a nação proletária alemã. É uma distorção do discurso socialista que transforma um discurso nacionalista. O nacionalismo, como eu disse, mata o socialismo. O nacionalismo mata o comunismo. Né? E isso é um erro primário do movimento operário, do movimento socialista, do movimento comunista. Vamos então, transforma o espaço da política em espaço de amigo e inimigo. Não são mais adversários. Vamos imaginar então uma luta clássica, né, que eu vi quando era pequeno, talvez vocês não tenham visto, mas vocês encontram na internet, o Cassius Clay, aquele boxeador, Muhammad Ali, né, versus o Joe Frazier. Os dois eram dois grandes boxeadores, craques no boxe, que eram adversários. Mas esse esporte, né, entre adversários acabou virando uma luta entre inimigos. Eles se tornaram inimigos. Eles passaram a se odiar e fizeram uma luta de 15 rounds onde eles quase se mataram e se odiavam. Né? Ou seja, em vez de você ter adversários com ideias opostas, trabalhando dentro do conceito da democracia majoritária, você passa a ter inimigos. E aí então, o grupo de cá é inimigo do grupo de cá e o grupo de cá é inimigo do grupo de cá. Olha, só quando você transforma adversários em inimigos, você já eliminou qualquer possibilidade de diálogo e de construção de consenso. Esse é o primeiro passo, né, feito pelos nazistas, fascistas, e que é utilizado na política até hoje. Prestem atenção que vocês vão ver isso claramente. Segundo passo, amigo e inimigo, esse inimigo vai ser rebaixado. Então ele já não é mais, vocês podem imaginar, citando o caso lá do Cassius Clay, do Muhammad Ali versus o Joe Frazier, já não é mais um inimigo que eu respeito, da mesma estatura minha. Não. Esse inimigo, ele é inferior. Então você começa a rebaixar o inimigo. Esse é o segundo passo. Esse inimigo rebaixado, então, ele começa a ser animalizado. Ele não é gente igual a gente. Olha, começou o perigo grave. Aliás, começou o perigo desde o início. Né? Ele é rebaixado e animalizado. Olha, isso no nazismo é muito claro, quando os nazistas começam, então, toda uma propaganda, né, contra os ciganos e contra os judeus, e começam a identificar
né, os judeus com ratos, como se fossem ratos, ou os médicos, e aí mais da metade dos médicos da Alemanha eram filiados ao partido nazista, né, e sustentavam cientificamente, o que é uma bobagem, uma mentira, a superioridade racial ariana. Você tinha uma base de sustentação, né, para esse discurso de superioridade racial. Aí surgiram um filme obrigatório, vocês têm que assistir, né, além do Triunfo da Vontade, que eu já falei no outro vídeo, né, que é o 1900 Eugenia, de um diretor sueco. Sensacional, que vai mostrar que as teses de eugenia, de superioridade racial, já estavam presentes no século XIX. Hitler não inventou isso. E que as políticas de eugenia ou de melhoramento racial, onde diziam, olha, a gente cuida das plantas, né, e aí a gente apara as plantas defeituosas para que o jardim cresça bonito, cuida dos cavalos, e aí a gente escolhe o garanhão, né, de uma raça superior para cruzar com a égua e gerar, né, cavalos melhores. É a mesma coisa com os cachorros, a gente tem que fazer com o ser humano. E aí os médicos alemães começaram a falar, olha, o problema da Alemanha, que estão nascendo pessoas com todas as aspas, né, defeitos físicos, defeitos mentais, é a mistura da raça superior ariana alemã com outras raças inferiores, a gente não pode misturar e etc. Todo esse discurso encontra uma base, uma fundamentação pseudo-falso científica, mas que está presente desde o século XIX, que estava presente no Brasil. Se a gente pegar o Segundo Império, Dom Pedro II importou suíços para branquear a população brasileira. A Constituição Brasileira de 1934, a nossa terceira Constituição, tinha lá um dispositivo das atribuições do presidente da República, das atribuições estava lá o melhoramento racial. Então essa hegemonia estava presente na social-democracia sueca até a década de 1970, no liberalismo norte-americano, assim como no nazifascismo. É isso aí. Agradecemos de coração ao professor José Luiz Quadro de Magalhães, que sempre com muita competência teórica, com paixão pela causa dos oprimidos, dos injustiçados, sempre contribui em Minas Gerais e pelo Brasil afora, pela América Latina, pelo mundo afora, com reflexões que ajudam no processo de emancipação. Oxalá esse programa tenha contribuído para ser um colírio no nosso olhar, para que a gente seja pessoa que acredite mais no humano. Precisamos ser humanistas. Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, amor ao próximo. Este é o caminho, e não armai-vos uns aos outros. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.